Se você gosta do vinil, se você gosta da Jovem Guarda, se você gosta do rock and roll, você vai gostar desse lugar aqui. Do meu lado direito está o autor do Almanaque da Jovem Guarda. Ele ama esse negócio aqui, vai explicar pra gente melhor e por que esse lugar tem a ver com o livro dele. Ali mais adiante um pouquinho está o José Roberto Olds, que é essa fera que administra esse lugar. Por que esse lugar tem a ver com o seu livro? Bom, primeiro porque aqui nós chamamos de o covil do antro, do arquivo, do museu. É o lugar onde você encontra tudo relacionado a rock, seja em termos de vinil, 78 rotações, compacto duplo, CD, imagens em VHS, DVD, ou seja, qualquer pessoa que quer fazer algum trabalho sério de música, isso aqui é um paraíso. Bom, então para o teu livro, esse aqui, olha, Almanaque da Jovem Guarda, foi fundamental, né? Quer dizer, me conta um pouquinho o que tem nesse livro que não tem nos outros livros. Que arquivo secreto é esse que você abriu e está nos antecipando aqui dentro desse livro, explicando sobre a Jovem Guarda? Aí o que acontece? Dentro desse livro aí eu conto a pré-história da Jovem Guarda. Além de contar a Jovem Guarda como um todo, tem a pré-história porque eu tive acesso ao caderninho de anotações que o Roberto Carlos fazia quando ele cantou na Boate Plaza, Copacabana. O Roberto, ele mudou o estilo, ele deixou de cantar rock, passou a cantar foxtrot, bossa nova, samba, bolero. Então ele tinha que anotar que músicas eram essas, a letra das músicas, o tom das músicas. Então chegou às minhas mãos o caderninho onde ele anotava isso, com a letra dele. Então tem vários tesouros ali, entre eles a primeira composição que o Erasmo Carlos fez e que o Roberto cantou lá pela primeira vez. E o Erasmo sabia que existia esse caderninho, pelo menos, ou essa canção? O Erasmo não se lembrava mais da canção, muito menos sabia que o caderno existia. Eu saí da casa do Erasmo quando ele me disse o nome da música, Maria o Samba, eu me lembrei que a música estava no caderninho, sentei no computador, botei no e-mail, mandei pro filho dele e o Erasmo quase teve um infarto. Porque isso é a história, ele reencontrou a primeira música dele. Isso é a história. Agora, Roberto, você tem aqui, ó, a coleção dele, né? Você tem, não sei se eu posso pegar. Posso pegar aqui? Ó? Você faz isso pra mim. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro. O que é isso? Conta pra gente 78 rotações. Esses 78 rotações é o primeiro disco do Roberto Carlos, né? João e Maria de um lado e do outro lado Fora do Tom. Inclusive ele imitava até o João Gilberto, entendeu? Na época. E é um disco muito raro, mas muito raro, inclusive não tem nem preço. E antes dele gravar esse disco, não tinha gravado nada. Essa é a primeira gravação do Roberto Carlos. Mas essa gravação não tem nada a ver com Jovem Guarda, né? Não, isso daqui são dois sambas bossa nova, de pseudo-composições do Carlos Imperial, porque aqui nos arquivos secretos da Jovem Guarda eu conto a verdadeira história da composição dessas músicas aqui, que o Carlos Imperial, com aquele seu jeitinho malandro de ser, apoderou-se das músicas que eram de Paulo Silvino e seus parceiros. Mas apoderou-se mesmo, quer dizer, ele apareceu como autor e ele não era o autor? Você pode ver aqui, João e Maria está como Carlos Imperial Roberto Carlos e Fora do Tom como Carlos Imperial. Fora do Tom, a música era do Carlos Imperial. A letra é do Paulo Silvino e do Orlando Ivo. Que desapareceram. O Carlos Imperial disse o seguinte: rapaziada, eu estava ligando para a casa de vocês para poder assinar o contrato e não consegui falar com ninguém. Tinha que assinar o contrato, eu assinei. E só colocou o nome dele. E daí o disco, né? O primeiro 78 do Roberto, né? Porque na época era tudo 78, né? E que é um valor incalculável. Realmente é muito difícil esse disco. E esse disco chegou à sua coleção quando? Porque você começou tudo isso em 58. Em 1958 eu comecei minha coleção de vinil, de rock and roll, né? Esse disco chegou às minhas mãos porque eu me interessava pelos 78 rotações, entendeu? Me interessava. Quando o Roberto Carlos começou a cantar rock and roll, bossa nova, o Jovem Guarda, aquela coisa toda, eu comecei a ir atrás do que ele já tinha feito antes, entendendo? Então eu descobri que ele tinha feito uns 78 de sambinha, bossa nova, aquela coisa toda. E além desse do João Maria, existe mais 778. Então o Roberto Carlos gravou 878. Tem até que ter segurança aqui. Tem um monte de outros discos. Que discos são esses aqui que você separou? Isso aqui, ou seja, conta-se a história do Roberto Carlos antes da Jovem Guarda por esses 78 rotações. O primeiro tinha sido pela Polydor, não fez sucesso nenhum. O disco foi rapidamente recolhido, daí também essa preciosidade. Foi um disco que não chegou a ter uma centena de cópias comercializadas.
Tá? Então muitas se perderam, outras estão em poder do próprio Roberto e pouquíssimas são em poderes de colecionadores como o Zé Roberto. Eu acredito que 4 pessoas, além do Roberto Carlos, têm esse disquinho. Viram um tesouro. Inclusive depois ele foi para Columbia, né? E outra gravadora e fez outros 78, inclusive com músicas que nunca saíram em disco nenhum, como Canção do Amor Nenhum. Essa aí. Brotins Tinha Juízo, que foi uma homenagem do Casa Imperial para a... Memória traiu. Memória traiu. Daqui a pouco você lembra. Você lembra? Nara Leão. Tá, foi uma homenagem velada que o Casa Imperial fez para Nara Leão. Então, Brotins Tinha Juízo também é uma música quase bossa nova. Então, foi a entrada do Roberto na Columbia, já fez um certo sucesso, ou seja, não foi um fracasso retumbante como foi o 78 Rotações anterior. Agora, eu vou fazer uma pergunta para os dois, mas eu não quero que um ouça a resposta do outro. A resposta do outro. A pergunta é a seguinte: por que o Roberto Carlos teve sucesso fantástico na Jovem Guarda e é sucesso até hoje? Na sua opinião, qual é a razão? Primeiro, com a maneira como que ele construiu a carreira dele. O Roberto, ele tinha um cuidado muito grande em ser grato às pessoas que o ajudavam. Então, se um radialista o ajudava, ele ia fazer um programa de graça, ou fazer uma apresentação que esse radialista pedia num clube de um conhecido, ou se tinha uma loja que ajudava, ele ia lá, no dia que a loja montava uma vitrine, Roberto Carlos, ele ia lá e cantava, ia dar autógrafo, ia no fã-clube, coisa que nenhum artista na época fazia, ou seja, o Roberto dava valor a essas pequenas coisas que na verdade construíram a carreira dele. E a sua opinião qual é, Roberto? Você como pesquisador, um colecionador, esse sucesso do Roberto um pouco além dos outros, por quê? O Roberto é um cara muito carismático, entendendo? É um cara muito educado, muito simpático, e ele se dá muito bem com quanto é pessoa. E ainda ele falava a língua da juventude. Ele cantava aquilo que a juventude queria na época. Então ele passava aquela imagem de jovem mesmo, mas um jovem alegre, um jovem assim com uma visão muito grande do futuro, e com ele aquele exército de jovens atrás dele, e com o estilo de música dele, uma música fácil, uma música gostosa, entendendo? E falando de carro, de meninas, aquelas coisas todas. E é um cara muito carismático e conseguiu conquistar o coração não só de brasileiros, como do mundo inteiro. A propósito, vocês têm aqui um monte de discos gravados no exterior. Mostra um pouco aí para o nosso público, para a gente poder entender. O que é isso aqui? Esse aqui, o que é? Esse é um disco do Roberto em castelhano. Chama-se Barra Limpa. Isso aqui é Barra Limpa, Barra Limpa, tá certo. Esse aqui é o primeiro disco dele lançado em Portugal. Entendeu? Quando o Roberto estourou no festival lá com a Canzone per Te. No Sanremo, festival de Sanremo. Aí saiu esse LP lá na Itália. Na Itália, Canzone per Te. Atenção, garotada, isso aqui é vinil. Vocês que não é, já conhecem, só era CD, né? Isso aqui é uma coletânea de Jovem Guarda que deram o nome do disco O Show de Roberto Carlos. Só que é uma coletânea de vários... Uma coletânea de Jovem Guarda, o nome era Show de Roberto Carlos. De vários artistas. Assim, Ritmo de Aventura, que a gente conhece. Porém, uma edição em espanhol. Em espanhol. Não é o disco brasileiro. Incluindo a música Canzone per Te. Que é essa sim que fez sucesso, né? Lá fora na época. Aqui mais um disco também no meio dos anos 60, o mesmo título do disco brasileiro, porém mais um disco em castelhano. Canta Pra Você, tem outro aqui em espanhol, né? Tá ligado em espanhol, né? Vocês vão enlouquecer os fãs, né, do Roberto e da Jovem Guarda. Sim. Esse aqui é americano. Esse é americano mesmo, inclusive tá até lacrado o disco. Eu nunca abri esse disco. Você nunca ouviu esse disco? Mais ainda, um disco lacrado vale mais do que um disco já escutado. Olha isso, lacrado, não ouviu ainda. Esse aqui é uma coletânea que saiu em Portugal, com o nome de O Calhambeque. E para finalizar, Roberto. Também, entendendo? Aqui vão ser outros artistas. Muito bom. A gente faz o seguinte, olha só. Agora podemos entrar então na Jovem Guarda. Vamos entrar na Jovem Guarda. Zé Roberto, né, e o autor desse livro que está aqui, olha, o Ricardo Bujali, né, esse livro que é o Almanaque da Jovem Guarda. A gente vai agora pro segundo bloco nosso, segundo bate-papo aqui no site SRZD. Vamos falar um pouco mais também de bastidores. Já a gente conversa.